Boa noite. Vamos iniciar agora mais uma palestra aqui no nosso GIAP. Bom, hoje nós vamos ter aqui a participação do Gilbert, falando com a gente um tema bem interessante. Mas antes de lermos aqui a nossa mensagem inicial e de passarmos a palavra para o palestrante, vamos aos nossos recadinhos. Nós estamos com o atendimento fraterno disponibilizado nas segundas-feiras às 6h30, tá? Mas para isso é preciso agendar previamente. Então, agendando, a gente consegue realizar o atendimento fraterno na segunda-feira às 6h30. 8h inicia a nossa palestra. Na terça-feira, nós estamos com o estudo de O Livro dos Médiuns, que acontece de forma híbrida. Então, quem for aqui de Campos, quiser vir ao estudo presencial, pode vir na terça-feira, às 7h. O grupo também abre a partir das 6h30. E, para quem for de fora, o pessoal da internet que nos acompanha, pode assistir ao estudo online. Acontece via Google Meet. Na nossa comunidade do WhatsApp, a gente libera o link. E aí todo mundo pode entrar. Tá? Nas quartas-feiras, nós temos a oração à distância, de forma semanal, 7h. Todo mundo que desejar pode colocar os nomes no caderno que fica ali na frente. Tem 2 cadernos, um para encarnado, o outro para desencarnado. Ou pode encaminhar para a gente pelo nosso site. Tem uma aba lá de oração, vocês podem cadastrar, a gente imprime esses nomes toda semana e coloca nos cadernos. E também temos a atividade de reunião mediúnica, mas é uma atividade privativa do grupo mediúnico que acontece de forma quinzenal. O nosso passe está sendo coletivo ainda, a gente vai começar com o passe individual em breve. Tá? E nas quintas-feiras nós inauguramos um estudo novo, que é o estudo da obra Amor e Ódio, da Ivone do Amaral Pereira. Esse estudo está sendo apenas online. É realizado pela Rafaela Pés de Campos, que é uma autora da editora Letra Espírita, ela é lá de São Paulo. Então, ela realiza esse estudo para a gente de forma online, via Google Meet, tá? Toda quinta-feira. Para vocês poderem ter todas as informações e ficarem por dentro de tudo, a gente sempre recomenda que entrem na nossa comunidade no WhatsApp para poder receber os links dos estudos, receber as informações das palestras e etc. Certo? E quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelos canais que tem aqui no folhetim, né? Nós temos o nosso WhatsApp e o nosso e-mail para contato. Estamos também com a nossa campanha Semeadores de Luz, buscando doações para o nosso grupo espírita. Então, quem desejar fazer alguma doação, pode buscar informação ali na frente, tem o QR Code, né, que é o CNPJ do grupo, e fazer a doação para poder colaborar com a nossa instituição, certo? Vamos então à nossa leitura de hoje, que é a seguinte: é um texto que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, e diz o seguinte: você diz que não tem dinheiro para socorrer aos necessitados, mas dispõe de tempo para auxiliar de algum modo. Você afirma que não pode escrever longa carta ao amigo que lhe pede conforto, mas dispõe de tempo para fazer um bilhete. Você diz que não possui elementos para clarear o caminho dos que jazem no erro, mas dispõe de tempo a fim de articular algumas palavras, a benefício dos que se demoram na ignorância. Você afirma que o companheiro é difícil de suportar, mas dispõe de tempo para renovar-lhe a maneira de ser, através dos seus próprios exemplos. Você diz que a dificuldade é insuperável, mas dispõe de tempo a fim de contorná-la, atingindo a realização do melhor. Você afirma que a sua felicidade acabou e estira-se na estrada, como se a sua aprovação fosse mal sem remédio. Meu amigo, observe o tempo, pense no tempo, aceite o tempo e agradeça ao tempo.
de vez que o tempo recomeça a cada dia e todos nós, com a bênção de Deus, tudo podemos recomeçar. Então, essa mensagem tem a ver com o tema que o Gilbert vai trazer para a gente. Antes de passar a palavra para ele, vamos fazer a nossa prece inicial, então. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, sob as bênçãos e orientações de Ivone, para a realização de mais uma palestra. Que todos nós, Senhor, possamos sair daqui mais fortalecidos e mais esclarecidos com relação aos assuntos que serão tratados à luz da espiritualidade. Que os bons espíritos nos acompanhem e nos orientem na atividade desta noite. Que assim seja. Gilbert, boas-vindas e é com você. Obrigado, boa noite a todos. Dá para me ouvir, tá? Bom, nosso bate-papo hoje, primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz pelo convite do Murilo, aceitei logo de próprio, ele me chamou, porque não só por a gente estar podendo conversar um pouco sobre o Espiritismo, mas também por todo o significado que ele e a família têm na minha vida. E fiquei pensando sobre o assunto, e um dos assuntos que eu mais me preocupo é justamente o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E o tempo, todos sabemos, ele é algo que a gente não consegue armazenar. É algo que a gente, uma vez que se passa aquele momento, aquele segundo, a gente não consegue retornar. Ele é algo que, infelizmente ou felizmente, a gente não consegue recuperar. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Aquela que a gente sempre ouve, né? Vamos correr atrás do tempo perdido. É uma fantasia que a gente expressa na forma de, penso eu, de não cometermos os mesmos erros ou de utilizarmos o nosso tempo de uma forma que a gente conseguiu verificar que estava sendo inutilmente utilizado. Ele é algo também que Deus, na sua perfeição, deu de forma igualitária, de forma até de equidade, de forma justa, porque sendo rico ou pobre, brasileiro ou norte-americano, chinês ou africano, todos nós vamos ter 24 horas no dia. Rico ou pobre, bonito ou não, com saúde ou passando por um momento de dor, de dificuldade dessa saúde, todos nós só vamos ter 24 horas por dia. E eu vou ficar repetindo. O que estamos fazendo com essas 24 horas? Eu trouxe, dentre muitas outras coisas, para a gente conversar um pouco, palavras que não são minhas, como eu gosto sempre de falar. Eu sou aqui apenas um
playback. Estou aqui repetindo palavras de pessoas mais sábias, com conhecimento de vida e de espiritismo maior que o meu, que eu verifiquei junto às obras da nossa codificação e vi que tinha completamente sentido e eu trago. A Delma Vieira Sacha, ela é uma palestrante espírita lá da Associação Espírita Allan Kardec, São José do Rio Preto. E ela falou assim numa palestra dela: nenhum de nós pode escapar à influência do tempo. E para que nós possamos ter uma noção exata do valor do tempo, nós deveríamos perguntar a um estudante que foi reprovado no seu exame de final do ano o valor daquele ano. A uma mãe que deu à luz a um bebê prematuro, qual o valor de um mês? Para reconhecermos o valor de uma semana, deveríamos conversar com o editor-chefe de um jornal semanal que teve toda a sua edição comprometida naquela semana. O valor de um dia a um trabalhador diarista que perdeu o seu dia de trabalho, mas que tem 8 crianças em casa para alimentar. O valor de uma hora, aquele casal enamorado que está contando os segundinhos para que a hora marcada para se ver. O valor de 1 minuto para alguém que tinha um compromisso importantíssimo e perdeu o trem, o ônibus ou o avião para aquele compromisso que lhe era tão importante. O valor de 1 segundo para aquela pessoa que foi arremessada de um carro num acidente e escapou desse acidente frontal. E ela termina nos dizendo o seguinte: a ordem é recomeçar com paciência, esforço e dedicação. Lembrando, tudo volta, menos a oportunidade que nós deixamos escapar. Muitas vezes por conta das ilusões, das tentações, da nossa indiferença. E essa será sempre, realmente, uma perda irreparável. Para reforçar a palavra dessa irmã, eu trago um provérbio chinês. Esse provérbio, ele diz que o ontem é história. O futuro, ele é desconhecido. E o hoje, ele é uma dádiva. Por isso, é chamado de presente. Achei muito profundo. O ontem é uma história. A gente só vai poder contar, recordar, conversar sobre. O futuro, ele é desconhecido. E o presente, ele é chamado de dádiva. Porque é ele que a gente vai fazer o nosso futuro. Tenho certeza que ninguém tem dúvida disso. Para que a gente tenha mais ânimo e valorizemos mais um pouquinho o nosso agora, eu trouxe umas palavras de Emmanuel. Ele diz assim para a gente: Deus criou a noite como se fosse um exaustor das inquietações e das perturbações do dia, para que a cada manhã nós pudéssemos recomeçar e reaprender.
E depois de tantos ensinamentos que Jesus nos deu, o mínimo que nós podemos fazer é recomeçar sempre, com fé, coragem e confiança. Olha que doçura as palavras do Emmanuel para nós. Olha que amor infinito de Deus para conosco. Seres imperfeitos, cheios de manias, cheios de hábitos não saudáveis. Não gosto muito de falar de defeitos, mas cheios de tendências momentâneas ruins. O defeito parece que a gente tem que trocar a peça, né? O carro deu defeito, vamos trocar uma peça? Ser humano, você vai trocar peça? Eu gosto de pensar como uma tendência momentânea, inadequada, indevida. Acho que a gente pode ajustar, que a gente deve ajustar, que a gente necessita ajustar. Muitas das vezes é por isso que a gente ouve tanto falar no Espiritismo sobre a reforma íntima, que não é, muitas das vezes, um monstro tão difícil de vencer, que nos traz aquela insegurança ou aquele medo. É apenas mudança de hábito, que deve se iniciar sempre pela boa utilização do nosso tempo, pela reflexão que podemos fazer de nós, dos nossos atos durante o nosso dia, para entendermos o que estamos fazendo. E não é difícil. Só fechar os olhinhos, perguntar para si: será que Jesus faria isso que eu fiz hoje? Trataria aquela pessoa da forma que eu tratei? Aí a gente já começa a descobrir aonde a gente está precisando de um ajuste. Eu busquei uma pesquisa, mas é de 2020, não achei mais, não tenho tanta capacidade como meu amigo da internet. 2020. A nossa média de vida era de aproximadamente 77 anos. Estou quase chegando lá. Aí eu fico me perguntando: o que eu estou fazendo com o meu tempo? Qual a utilidade eu estou dando a esse tempo? Para nos ajudar a refletir sobre o assunto, deixa eu vigiar agora, porque eu falo muito, eu trouxe do livro Sinal Verde, de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. O título é: Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se. Aqui já é um resumo muito bom. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, olha a mensagem inicial. Respeite o tempo dos outros para que suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimentos superiores. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo
para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Que mensagem linda do André Luiz. Aí me leva à reflexão da nossa carga horária das 24 horas. Aí eu costumo conversar e falar. Vamos partir pelo que nos diz a Organização Mundial da Saúde, que a gente deve ter, em média, porque isso vai variar de organismo, de idade, 8 horas de sono. Mas, gente, sono é dormir. O repouso que se diz é dormir. Não é deitar, ficar no celular, ou ficar lendo, fazendo qualquer outra coisa e dizer eu estava repousando. Não. Vamos na nossa matemática, ciência exata. Vai nos sobrar 16 horas do dia. Vamos colocar de segunda a sexta, onde o nosso país diz, a nossa lei trabalhista diz, que nós devemos trabalhar 44 horas semanais. Mas vamos dizer que trabalhamos 8 horas. Nosso patrão é bonzinho e vamos fazer 40 horas semanais. Para que a gente tenha o nosso sustento honesto. Possamos colocar alimento, termos qualidade de vida. Porque não achei ainda hoje, até hoje, na obra do Espiritismo, dizendo que é errado. Você ter uma boa casa, ter um conforto, que o Espiritismo tenta nos conscientizar, mas em momento nenhum ele vai apontar para a gente o que é certo ou errado, que estaria nos julgando. Somos nós é que temos que fazer isso. É a gente ter cuidado de como estamos conseguindo esses bens materiais. Mas isso aí já é um assunto para outro. E nos sobra, entre aspas, 8 horas. Aí novamente eu pergunto. Isso eu não estou falando do sábado e domingo. Estou dizendo que a gente vai trabalhar só de segunda a sexta. Essas 8 horas, e aí? O que nós estamos fazendo com essas 8 horas diárias? Estamos utilizando essas 8 horas diárias de forma realmente útil? Sempre me pergunto, mas Gilbert, não posso ter lazer? Não posso jogar o meu videogame? Pode. E deve. Não posso ir ao bar? Ir ao aniversário? Pode. E deve. Mas daí você tornar isso um hábito, aonde você faz todo dia, você que vai ter que responder se isso realmente é útil para você. O lazer, a gente precisa sorrir, brincar, interagir com os amigos, com a família, sem sombra de dúvida. Mas o bar que eu estou frequentando está me fazendo bem? É legal eu ir para lá 8 horas da noite, sair 2 da manhã, dormir às 3 para acordar às 6 para trabalhar? Vai me trazer benefício à minha saúde física? E também somos responsáveis pela utilização que fazemos no nosso corpo. É saudável eu ficar na tela do computador jogando ou no celular por 2 horas? Não vai me trazer prejuízo à minha visão? À minha coordenação motora futura? Todo
mundo já ouviu falar de LER, a lesão de esforço repetitivo. Então, que a gente vem conversar um pouco e devemos refletir é sobre a utilização útil desse tempo. Eu acho que todos já ouvimos falar do nosso amigo Sócrates, lá atrás, não jogador de futebol não, é um pouquinho antes dele, quando ele falou, conhece-te a ti mesmo. Será que não seria útil nós investirmos nisso? Em nos conhecer? Em sabermos realmente quem somos nós? Através da reflexão diária. Será que eu estou sendo paciente com meus pais, com meus filhos, com meus amigos? Porque a paciência, ela vai também, vamos dizer assim, educação. Porque quando você é impaciente, você é deseducado. Você é grosseiro, fala de forma ríspida. Ah, mas foi só uma vez que eu não estava bem, Murilo, me desculpa. Ele vai desculpar, mesmo se for várias vezes. Mas, se você está no seu ambiente de trabalho, um dia você não está bem, está com um problema, eu não falo isso. Eu falo do dia a dia, do sempre, da falta de equilíbrio que o Espiritismo tanto nos orienta em tudo, inclusive no amor. Será que eu não poderia usar essas 8 horas e também colocar nela a leitura de bons livros, a própria Ivone? Às vezes a gente fala, quando a gente está conversando aqui, as pessoas logo pensam, fala em livro, pensa que é livro de estudo. Conheço muitas pessoas que aprendem muito mais com os romances. A gente sempre orienta. Vamos buscar os autores, os médiuns e os espíritos, esses irmãos desencarnados. A gente sabe a procedência. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Ah, eu li um romance ali maravilhoso, é lindo, chorei a beça. Legal. Mas será que realmente ele é pautado no que o Pentateuco, do que as obras de Kardec, tantos livros, o próprio Chico, dizem para a gente e apontam que são a realidade? Nessa da gente... Nossa, falei muito já. Da gente se conhecer, eu lembro de um palestrante nosso brasileiro, que é o Leandro Carnal, uma vez ele comentou, quando a gente conhece, se conhece, a gente não se ofende, não se magoa com as palavras proferidas, porque essas palavras são igual veneno, só fazem efeito se a gente engolir o veneno, e as palavras elas só vão fazer efeito e nos magoar se a gente não tiver um conhecimento de quem somos. Aí a pessoa vai falar, eu posso me magoar. Se eu sei o que aquela pessoa não está falando, não sou eu, por quê? Me magoar, perder meu tempo, ficar com raiva, com ódio, gerar sentimentos negativos dentro de mim. Por que não utilizar esse tempo fazendo trabalhos sociais? Não fazer trabalhos aqui na casa. Eu não sei falar, mas eu sei ajudar o Murilo a arrumar as cadeiras, eu sei encher um copo d'água, eu sei encher os copinhos, eu sei varrer, eu sei passar um pano. Como ele leu na leitura inicial, eu não tenho dinheiro para doar, mas eu tenho o meu tempo. Aí me traz uma reflexão de uma pessoa que faleceu há pouco, domingo, que ele, numa última conversa social, ele perguntou a vários amigos: o que é mais importante para você na vida? Aí as pessoas falavam saúde, ou outras, e ele falava: não, mais importante é o tempo.
porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Foi numa sexta-feira, semana passada, o evento, ele veio desencarnar no domingo. Então, olha só a reflexão que a gente tem que dar. A gente pode ir no asilo, dar atenção aos velhinhos. A gente pode, ver os hospitais. Tem muita coisa para fazer. Muitas das vezes a gente dá uma atenção muito grande ao valor financeiro. Sei, já falei isso N vezes. Toda vez que toco nesse assunto eu falo. Eu fui um deles. A gente quer dar aos nossos filhos aquilo que a gente não teve. Só que quando a gente fala assim, a gente erroneamente, a gente pensa sempre no conforto material. E a gente se desdobra cada vez mais no trabalho para ter dinheiro, para poder ter o conforto. E a gente esquece do mais importante para eles, o nosso tempo. Que é através do nosso tempo que a gente vai dar carinho, que vai dar atenção, que vai dar a vivência, que vai estar junto nos problemas, o famoso botar embaixo da asa, vai orientar da forma que a gente acha correta naquele momento, vai opinar na vida dele. E tenho certeza, eles vão se recordar disso, mesmo que estando hoje num caminho diferente do que a gente aconselha. Mas lá na frente ele para e reflete. Muitas das vezes a gente vê famílias investindo, não estou aqui julgando, tá? Por favor. Cada um tem seu motivo, cada um tem sua maneira de achar o correto. Longe de mim, longe mesmo, querer julgar ou dizer que as pessoas estão erradas em fazer. É apenas uma opinião pessoal que eu peço a licença de todos para que eu possa compartilhar. Mas muitas das vezes a gente gasta porque precisa trabalhar com as babás. E vai. Mas é só no começo. Aí daqui a pouco a babá troca de nome, vira, sei lá, secretária, ajudante. Aí vai e vai. Daqui a pouco o filho está com 15, 18 anos, se forma na faculdade e muito mal teve contato com seus pais. E eu, porque não tenho tempo, mas tenho condição financeira, não quero que meus pais sofram, tenham uma qualidade de vida, o que eu faço com eles? Boto no asilo. Mas é o melhor asilo da cidade, tá? Tem ar-condicionado, tem TV a cabo, tem vários aplicativos, não falta nada para os meus pais. Posso reclamar quando eu estiver velho, se meus filhos também me colocarem no asilo? Quem foi que deu esse exemplo a eles? Quem foi? Aí muitas das vezes hoje a gente vê, viu? Fulano botou o pai ou a mãe ou os dois no asilo. Mas qual foi o passado? O que aquele filho recebeu de amor, de atenção, de carinho? Com quem que ele aprendeu sobre respeito, sobre amor ao próximo, sobre zelo, sobre cuidado? Às vezes fui eu que provoquei. Fui eu que desperdicei um grande, precioso tempo. Como eu sou um pesquisador e fico olhando diversas palestras, uma palestra do professor universitário brasileiro que a gente tem, eu gosto dele, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala, sabe, dá licença, gente, a garganta ficou seca. Ele fala numa palestra sobre o tempo, ele fazia um seminário para médicos. E ele foi falar sobre o tempo para esse médico. E conversando com os médicos nessa palestra, ele perguntou a eles se esses médicos que lá estavam sabiam o que as pessoas falam quando estão morrendo.
ficou cada um dando a sua opinião. E ele disse que ele fez uma pesquisa e que as pessoas, elas não grudavam na mão do médico e falavam: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Eles não agarravam a mão do médico e diziam: doutor, por favor, me deixa viver mais uma hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Pelo amor de Deus, doutor, deixa eu viver mais uma semana que eu quero estragar mais um pouco o meio ambiente. Aí ele repetiu: sabe o que essas pessoas falavam quando estavam morrendo? Elas agarravam-se muito forte a mão dos médicos e falavam: doutor, pelo amor de Deus, me deixa ficar vivo mais uns dias só para eu abraçar o meu irmão com quem eu briguei há mais de 10 anos e nunca mais falei. Doutor, por favor, me deixa ficar vivo mais um pouco só para eu poder brincar com os meus filhos, só porque eu achei que não tinha tempo. Doutor, por favor, me deixa ficar vivo só mais um pouco, só para eu dizer à minha mulher o quanto eu a amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso para ela, ela iria ficar mal acostumada. Vamos valorizar o nosso tempo. Jesus nos ensinou: reconcilia-te com Ele enquanto caminha ao seu lado. Porque a vergonha de dizer que ama, que sente falta. Por que deixar, depois que o corpo, que a gente sabe que tem um tempo, mas o espírito não. Mas não é a mesma coisa. Enquanto você está do lado da pessoa, podendo abraçar, beijar, dizer te amo, seja pai, mãe, irmão, amigo, seja quem for que você ame, seja de qual raça, gênero, seja do que for. Por que deixar o egoísmo, o medo, a insegurança travar a nossa língua numa frase que demonstra tanto amor quando sai do coração? No livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel nos fala sobre o tempo. De novo ele. E é assim: aquele que faz caso do dia, patrão do Senhor o faz. Está lá em Paulo. Tá? Romanos 14, 6. O Emmanuel explica essa frase. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus, constituindo a criação universal patrimônio comum. É razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido.
nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, que a gente possa ficar com essa pequena reflexão, que a gente possa pensar um pouco mais de como estamos utilizando esse tempo. Fiz questão de frisar que é importante o lazer, mas também frisei sobre o equilíbrio. O que para mim, muitas das vezes, o Murilo, eu tenho certeza, às vezes é prazer ler, para o outro não é. Será respeitado o seu tempo. A doutrina, ela não desrespeita o seu tempo. Ela conscientiza a gente justamente sobre o equilíbrio. Que a gente possa, então, se equilibrar nesse tempo. E como a gente está começando o ano, por isso eu trouxe esse tema. Porque a gente tem um hábito muito grande de postergar, de empurrar com a barriga. Sempre para mês que vem, para amanhã. Sou um deles também, tá? Não sou diferente. Muitas vezes a gente está aqui falando, mas erro. Faço coisas que depois me arrependo. Mas o importante é a gente estar buscando sempre saber aonde errou, escorregou, domar essas imperfeições. Vou encerrar com uma mensagem que eu transcrevi de uma palestra do Divaldo Franco, que o título é Ao Amanhecer. Eu achei muito bela. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa divina concessão, que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos sem pressa, nem postergação do dever. Não te afliges ante o volume de coisas e problemas que tem pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluído o serviço, inicia outro. E sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve a lida com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo.
enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que todos nós buscamos. Que a paz de Jesus esteja em cada coraçãozinho aqui, em casa, encarnados ou desencarnados. Obrigado pela doação do tempo de vocês nesse momento aqui, do Grupo Espírita da Ivone, do Amaral Pereira, que possamos sempre ser gratos, porque tudo que nos acontece é bênção. Tudo. Mesmo aquilo que hoje é dor, amanhã a gente vai refletir e vai ver que é bênção. Muito obrigado pela paciência e pelo tempo novamente de vocês. Com Deus. Muito boa a reflexão na noite de hoje, né? Agradecemos ao Gilbert por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Temos aqui um mimosinho para o nosso palestrante, em forma de agradecimento. E vamos agora partir para a nossa segunda parte, né? A gente vai fazer a nossa prece final e vamos realizar o nosso passe coletivo, tá? Quem desejar, quem precisar, depois de algum atendimento, algum passe individual, pode procurar eu ou a Laila e a gente faz o atendimento privativo, tá? Nós vamos para o nosso passe coletivo. Vamos então fazer a nossa prece inicial primeiro. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos sair daqui mais iluminados, mais esclarecidos, vivenciando realmente as lições que foram apresentadas em nosso dia a dia. Que os bons espíritos nos acompanhem sempre, que assim seja.